O filme que eu dirigi chama Sócrates, é sobre um jovem de 15 anos de idade, morador de uma comunidade periférica de Santos. E na primeira cena do filme a mãe dele morre, então o filme inteiro conta a história da busca dele pela sobrevivência. E foi rodado tudo em Santos. E a gente trabalhou com o Instituto Querot, então foi produzido por jovens de 16 a 20 anos de idade. Então a gente conseguiu representar jovens por frente e por trás da tela, na forma que o filme foi produzido. Então, foi um processo assim muito louco, porque eu já sou ator de formação, né, sou formado. E aí tem o Instituto Querot, que faz um trabalho lindo na Baixada Santista, com jovens em situação de risco, digamos assim, né? Que moram em periferias, que capacita para cinema, para a parte de trás do audiovisual. Que é uma área assim que ainda falta muitos profissionais, ainda tem que é muito novo aqui no Brasil, né? E aí eles começaram com esse projeto de um longa-metragem, e aí eu nunca tive o interesse de fazer cinema, né? Eu comecei a fazer teatro muito cedo, gosto muito de fazer teatro. E aí surgiu a possibilidade do teste, né? Acabei não fui, mas eu dava aula na época. E aí na escola eles começaram a recrutar talentos na escola e me chamaram, eu falei, vou fazer o teste, né? E aí foi um processo totalmente em conjunto. Ficamos 2 meses em testes, depois eu fui escolhida para fazer o papel, foi uma felicidade. Aí depois escolher os personagens a partir da minha escolha para o papel, né? Como que eu jogava com as outras pessoas que talvez, possivelmente fariam os outros personagens. E aí foi um processo muito colaborativo, assim, porque acaba que assim, eu nunca tinha feito uma produção audiovisual desse tamanho, e os jovens também nunca tinham feito. Então foi uma coisa, um aprendizado, todo mundo aprendendo junto a como fazer cinema, entendeu? Nessa proporção, né? Então foi um aprendizado mútuo. Eu aprendia com eles, eles aprendiam comigo. Então todo mundo aprendia junto, se ajudava, porque é louco isso, né? A gente dá a cara para bater, eu começar a fazer com essa... Eu faço um trabalho de um tamanho, vou fazer de outro tamanho, evoluir, entendeu? Mas faz parte do processo. E acabou que deu muito certo, porque ficou um trabalho muito legal, não é só porque eu faço, enfim, mas ficou um trabalho muito legal, um trabalho muito digno, um trabalho muito honesto, muito emocionante, de espelhamento, todo mundo que assiste gosta, se espelha, em algum momento fala, nossa, eu senti isso nessa cena, e você vê, porque a pessoa passou por algum processo igual, ou ela teve alguma identificação, ou já conhece alguém que passou por aquilo, entendeu? Então acaba que é um filme que você, de uma certa forma, se enxerga, ou você enxerga alguém que você conhece, mas você se identifica de alguma forma. Então esse trabalho é muito genuíno, né? Eu vejo de uma forma muito genuína, muito linda, e o projeto, e a função desse projeto é mais do que um produto de cinema, mas colocar jovens no mercado, jovens que não têm perspectiva nenhuma de trabalho, perspectiva nenhuma de ingressar no mercado de trabalho, principalmente artístico, que o nosso é meio difícil. A partir daí começam a ter uma visibilidade, começa a ter uma projeção, né? Isso eu acho que é muito importante. Eu, assim como o Christian, que acabou de dar a entrevista, eu sou de Santos. A gente estudava junto na mesma escola quando a gente soube do teste. E era uma fila imensa em Santos quando foi anunciado que ia ser gravado um longa na cidade, que o diretor brasileiro-americano, ia gravar na cidade de Santos. E a partir disso, eu como fazia já artes cênicas com o Christian, a gente não se falava. Por coincidência, eu estudava à tarde e ele estudava à noite na EAC. E aí a gente foi fazer testes, a gente se encontrou, foi fazendo várias etapas juntos, até que se consolidou o casal principal, que é eu e o Christian, o Sócrates e o Michael, que é meu personagem, que ele se envolve com o Sócrates, tanto amorosamente quanto em termos de amizade, de tudo após a perda da mãe. E eles têm um relacionamento bem complicado a partir disso. A produção do Sócrates foi um pouco diferenciada, porque ela aconteceu dentro do Instituto Querot, que é uma ONG de capacitação em cinema para jovens de regiões periféricas da Baixada Santista. E quando o Alex, o diretor do filme, chegou com o roteiro, a gente estava completando naquele ano 10 anos de instituição, e a gente queria fazer algum projeto diferenciado, e ele tinha $20 mil para fazer esse longa, e a gente achou que realmente era uma loucura, mas a gente apresentou essa proposta para os jovens do projeto,
e todos toparam, né, de fazer um longa-metragem, ninguém foi remunerado, foi um processo muito intenso de trabalho e entrega. E aí a gente consegue ver esse resultado do amor que foi impresso lá no projeto, né? Então o filme, ele realmente superou todas as expectativas que nós tínhamos, porque é um filme pequeno, de baixo orçamento, 0 orçamento, e a gente conseguiu recursos depois para finalização, junto ao PROAC, a gente finalizou com a O2, a gente está com a O2 Play de distribuidora, a gente está percorrendo festivais internacionais, agora aqui no Rio de Janeiro, com o nosso amigo Didonei e Valquíria. Então a gente está muito feliz com o resultado do projeto. Eu não sou de Santos, mas eu me voluntariei no Instituto Querot em 2009, então essa vivência que eu tive quando eu era super jovem como voluntário foi a base, o pano fundo para eu começar a criar essa história em termos de locação, em termos da realidade social que a gente quis tratar nesse filme, mas também o filme para mim é uma história muito pessoal. A minha mãe faleceu em 2014, e então isso foi para mim o começo desse processo de fazer esse filme, porque eu tinha que expressar tudo que eu estava sentindo. Então para mim é um filme muito pessoal e que eu dediquei para a memória da minha mãe no filme. Eu sempre tive um interesse em trabalho voluntário, eu sempre tive um interesse em direitos humanos, em representar pessoas que não são representadas nas telas, e a gente tem que contar muitas histórias, diversas histórias, e é muito importante a gente dar essa representação e procurar lugares que a gente não vê sempre, e mostrar esse mundo para criar mais empatia e mais amor de um ser humano para o outro. Sempre é bom você ter o reconhecimento pelo que você faz e ser bem remunerado pelo que você faz. Mas o projeto, eu acho que uma boa ideia vale muito mais do que um bom dinheiro. Pelo menos essa é a minha visão. Com 21 anos eu creio nisso. Porque é meu primeiro longa. O primeiro longa de muita gente esse trabalho. E essa experiência valeu muito mais do que ser bem remunerado ou não ser bem remunerado, porque a gente foi remunerado, os profissionais são excelentes, os jovens do Instituto que participaram, não dá para perceber que eles que era o primeiro longa deles. Porque eles são muito bem capacitados. O Instituto Querot é um instituto que capacita jovens de qualidade para o mercado audiovisual, e é lá da cidade de Santos, é da Baixada Santista, é um programa social muito bom, e que a gente vê a qualidade no trabalho que está aqui no Festival do Rio. Eu não faço parte do instituto, eu fui selecionado para fazer parte do elenco, mas eu também posso me dizer que eu sou um deles por esse trabalho, porque pela convivência, por tudo que a gente passou junto, sabe? A gente já faz arte muito sem dinheiro, entendeu? Eu sou do teatro, às vezes eu faço espetáculo sem dinheiro nenhum, entendeu? Coloco do meu bolso, né? E isso não é problema. O problema é quando você não acredita no sonho, quando você não abraça o sonho, aí é um problema, entendeu? Aí, vai fazer outra coisa, entendeu? Mas a partir do momento que você acredita no sonho e pega pra você aquilo e compartilha com todo mundo, o dinheiro não tem problema nenhum, o dinheiro vira um detalhe. Para nós, a grande importância desse projeto do Sócrates, e ele estar aqui no festival e estar percorrendo o mundo, é a gente poder contar a história desse menino, que é a história de muitos dos nossos jovens lá do projeto, né? Jovens negros de periferia, sem um apoio familiar, homossexual, que sofrem homofobia, que sofrem com racismo, que ficam à margem da sociedade, e não existe nenhum tipo de política que acolha esse tipo de situação para o jovem negro de periferia. Então, a gente conta uma história que ela é uma ficção, mas ela é baseada em histórias reais dos nossos meninos, e a gente poder dar esse grito, levantar essa bandeira e lutar por situações melhores e direitos para esses jovens. Eu acho que é o grande impulsionador desse projeto. O papel da crítica de cinema é extremamente importante, principalmente para um filme como o nosso, que é um filme de arte feito com muito amor. A gente fez esse filme com orçamento de $20 mil e não
por escolha, por necessidade. Então a gente tem que sempre, como cineastas, encontrar um caminho para contar a história. Então a crítica agora pode ajudar a gente dando atenção aos temas e divulgando. E também, para mim, a crítica é muito importante, porque eu, na verdade, quando fui jovem, eu fui crítico. Eu fui voluntário numa coluna para jovens, então eu assistia filmes, 3 filmes por semana, e eu mesmo criticava. E para mim isso não só me fez um cineasta melhor, mas também me fez um ser humano melhor. Então é muito importante a gente assistir filmes objetivamente e poder contar e passar para o público o que daquele filme é importante e o que naquele filme está funcionando. A crítica para o cinema é essencial, porque sem a crítica não tem como você, como o público leigo, saber o que é bom e o que não é. Então eu acho que tem uma peneira entre filmes, a crítica e o público. A partir do que o público assiste, a partir do que a crítica fala, o público vai dar mais prestígio de assistir ainda mais. Vai realçar ou não, dependendo. É uma vertente de duas mãos. Talvez a crítica se equivoque um pouco também. Tem filmes incríveis que já foram criticados e filmes não tão bons que foram críticas top, sabe? E tem um papel bom. Tudo é bom. Eu acho o papel da crítica muito fundamental para o cinema, para a arte no geral, porque ela elucida muitas questões que a gente não consegue ver porque a gente não tem distanciamento, né? Porque a gente consegue saber que aquilo ali é naturalismo porque a gente tem distanciamento porque já aconteceu, né? E a gente consegue fazer porque a gente, enfim, tem influências daquilo. Mas a crítica, como ela vê de fora, ela consegue elucidar questões. Nossa, ó, tá surgindo uma linguagem tal. Entendeu? Então eu vejo que a crítica é meio que a luz que guia todo mundo, entendeu? Então a crítica é muito importante para a gente entender o que a gente está fazendo e a gente entender para onde que a gente está caminhando. A crítica ela é fundamental, né, para que a gente tenha termômetros de como que os projetos que a gente está realizando, artísticos, estão dialogando com o público, né, e podem dialogar com o mercado. Então é muito importante que a gente tenha a crítica, né, e que ela venha positiva para o Sócrates. Festival do Rio. Aqui você vê o mundo.